Turma, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: muitos investidores, né, eles têm como tese de investimento um determinado modelo de negócio, tá? Deixa eu. Peraí, que agora tem um pessoal entrando aqui. Então, eles têm como tese de investimento um determinado modelo. Qual que é esse modelo? O Alisson, o pessoal, gente, pode ver, sempre quando eles vão fazer pitch, eles procuram identificar dois personagens na história, dois personagens principais, né? Ou três. Qual que é o primeiro personagem principal? É o comercial. Quem é o sócio vendedor da empresa? Quem que é o comercial da empresa? Isso aqui é um pilar, né, fundamental da empresa. Um outro segundo pilar fundamental é gestão, tá? Então, vários investidores têm como tese, quando eles vão investir no negócio, eles procuram na cabeça deles entender assim, ó, tá, essa empresa, quem que é o sócio vendedor, o cara do comercial, quem que é o sócio gestor, aquele cara que gosta de cuidar ali do back-office, gosta de organizar as coisas, tem tudo planilhado, tudo organizado, os processos, né? Então, são dois perfis de pessoa totalmente diferentes, o sócio vendedor e o sócio gestor, tá? E tem um terceiro também, vamos falar assim, pilar, que é a operação, né? Ou seja, o chão de fábrica, a operação em si. Se a gente pensar numa escola, você tem aqui a pessoa de vendas, você tem aqui a pessoa de gestão e você tem aqui os professores, a parte pedagógica, né? O curso em si. Né? Esses são os três pilares assim de um negócio. Quando alguém vai investir, ele olha, fulano faz o papel de vendas, ciclano faz o papel de gestão, a operação está na mão, né, desse outro sócio ou de terceiros. Eu, particularmente, ainda gosto de fazer o seguinte, turma, ó, de pegar e tirar de dentro da gestão um quarto pilar, tá? Que é o que a gente vai falar essa noite, que é o pilar das finanças. Alisson, mas finanças não é gestão? É gestão, tá? Ela está dentro da gestão. Porém, ela é tão delicada, você tem que tomar tanto cuidado com finanças, que deixar ela na mão de uma pessoa que está tomando conta de tudo é muito arriscado, pessoal. É muito arriscado. Então, eu prefiro, quando eu vou montar um modelo de negócio, tirar as finanças de dentro de gestão. Ela responde para a gestão, beleza, mas tem uma pessoa, um CFO, né? Responsável aqui só pelo financeiro. Você não vai se preocupar com outras coisas. Você vai ficar de olho no caixa. Você vai ficar de olho no fluxo de caixa no financeiro, tá? Então, você identificar na sua empresa, no seu negócio, esses quatro elementos é fundamental. Alisson, mas hoje a empresa é basicamente eu, né? Não tenho sócio, não tenho funcionário, não tem problema, tá, gente? O Libras A2, nós somos em 3 sócios e na Essential Core eu sou sozinho. Então, por exemplo, na Essential Core eu acabo fazendo todos esses papéis, tá? A gente fica trocando o boné. No Libras A2, eu tenho os meus sócios que são da operação, eu sou um cara muito de gestão e finanças, e a gente tem um buraco na nossa organização que é comercial. A gente sente falta de um sócio que tem esse perfil vendedor, aquele perfil sangue no olho, de ligar o tempo todo, sabe? Então a gente entende que a gente tem essa deficiência, essa defasagem no nosso modelo, vamos dizer assim, tá? Então a gente está atrás de contratar ou de nós mesmos desenvolvermos essa habilidade tão crucial, porque a gente sabe que o principal setor de toda empresa é vendas. É o motor, é o principal, não é RH, não é finanças, não é contabilidade, não é tributário. O principal departamento de uma empresa é o comercial. Se a empresa não vende, ela não tem o que gerir, tá? Se ela não vende, ela não tem finanças para gerir. Se ela não vende, ela não tem operação para tocar. Ela não tem pessoas para liderar. Então, vendas é o coração e ponto. O resto, tudo trabalha para vendas, tá? Não que não seja importante, tá, gente? Assim como os órgãos do corpo humano, cada um exerce a sua função, cada um tem a sua importância, tá? Mas o core tá aqui, comercial. E finanças, eu diria que olha, anda de mão dada com o comercial, gente. Se finanças não tiver redondinho, a empresa pode ter problemas, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a tela, para voltar a ver vocês. Eu não sei se vocês já viram, pessoal,
Todo grande empresário já teve problema com finanças. Eu penso assim, que o empresário ou ele teve problema com finanças, ou ele está tendo problema com finanças, ou ele vai ter problema com finanças. Por quê? Porque é um assunto muito, muito, muito delicado. Né? A gente vê grandes empresários, gestores, que tiveram problemas com finanças. Né? Eu li a biografia do Flávio Augusto da Silva. Eu considero ele o maior empresário do Brasil hoje. Tá? Ele teve um sério problema de fluxo de caixa, a ponto de não ter dinheiro suficiente para pagar a folha de pagamento que teria que acontecer no dia seguinte, ou no mês seguinte, alguma coisa assim. E a esposa, né, criaram um plano de ação lá desesperado para conseguir honrar com esse compromisso. Carlos Wizard, dono da Wizard, né, que vendeu depois por bilhões de reais a empresa. Mesma coisa, na biografia dele, ele está fazendo uma festa lá, inauguração da 10ª unidade, a esposa dele chama ele e fala, Wizard, você sabe quanto que a gente tem no caixa hoje? Ele fala, não, quanto? Ela falou, 10 mil reais. E aquele dia ele tomou um susto, ele falou, eu tenho 10 unidades, eu estou expandindo e eu tenho 10 mil reais no nosso caixa, sim. Então, gente, às vezes a gente fala, nossa, minha empresa está uma bagunça financeira, eu sou incompetente, eu não consigo. Não, finanças realmente extremamente delicado, tá? Por isso que precisa estudar, precisa talvez colocar uma pessoa dedicada só para isso, porque senão o negócio pode azedar, tá bom? A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer quando a gente fala de finanças, eu acho que quando a gente fala de negócios, né, é separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá, gente? São duas pessoas totalmente distintas. Uma coisa é você no teu CPF, outra coisa é a empresa que você abre CNPJ. São totalmente separados. Você não é a empresa não é você. Tá? Vocês conhecem histórias onde fundadores, né, foram demitidos das suas próprias empresas, onde o cara vendeu a empresa existe até hoje. Então, assim, empresa é uma coisa, você é outra. E essa separação ela tem que estar bem clara nas suas operações no dia a dia, no financeiro, tá? Então, eu não sei aqui como que vocês estão. Ah, Alisson, eu já tenho meu CNPJ aberto, tá? Mas hoje eu misturo tudo. O que eu recebo, eu passo por meus clientes pagar na minha conta pessoal, ou eu pago as contas da minha empresa com o meu cartão de crédito pessoal, tá tudo misturado, tá? Isso é muito comum, tá, gente? É muito comum. Por quê? Porque ninguém nos ensinou a empreender do jeito certo. A gente não aprendeu isso com a nossa família, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso na faculdade, a gente não aprendeu isso na igreja, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, tá? Então é muito normal a pessoa começar um negócio e já começar tudo misturado. O que eu estou ensinando para vocês se vocês buscam excelência, se vocês buscam realmente crescer o negócio de vocês, sair do amadorismo e ir para um lugar de profissionalismo, a primeira coisa a ser feita é separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Como que eu faço isso, Alisson? Primeira coisa, se você não tem um CNPJ ainda, abra um, tá? Então, você precisa de ter hoje tem o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Você consegue abrir teu CNPJ pela própria internet, muito rápido, muito fácil, na mesma hora você tem lá seu CNPJ. Sua razão social, seu NPJ, seu CNAE, qual que é o ramo de negócio que você atua. Beleza, já tem meu CNPJ. Tendo o seu CNPJ, você vai abrir uma conta bancária, pessoa jurídica. Hoje nós temos vários bancos digitais. Banco Inter, Banco C6, Nubank, vários bancos digitais que você vai abrir essa conta bancária com o teu CNPJ, porque vai ser uma conta da empresa, uma conta corrente da empresa. Uma vez aberta essa conta corrente, vocês vão poder pedir cartão de crédito da empresa, no CNPJ, vocês vão ter linhas de crédito para a empresa, e aí sim você vai conseguir começar a separar as coisas. O que é receita da empresa tem que entrar na conta da empresa. O que é contas da empresa tem que sair os pagamentos da conta da empresa, tá? O que é ganho seu tem que vir para sua conta pessoa física. O que é pagamento seu particular tem que sair da sua conta. Mas, Alisson, hoje eu vivo do meu negócio. Não tem problema. Depois que você separa essas duas entidades, pessoa física e pessoa jurídica,
Você, como dono da empresa, você vai ter que estipular para você um prolabore, tá? O que é isso, Alisson? Prolabore nada mais é do que o salário do dono. É a mesma coisa se você trabalhasse para alguém CLT, você tem lá teu salário mensal. Como dono da sua empresa, você mesmo estipula o seu prolabore. Olha que legal. Você tem ali a caneta na mão para decidir quanto que você vai ganhar. Aí você só avisa o teu contador. Se você for MEI, não precisa de contador, né? Você simplesmente vai se pagar. Então, uma vez por mês, você vai entrar lá na tua conta bancária de pessoa jurídica e vai transferir o teu prolabore para a tua conta de pessoa física. As tuas coisas pessoais você vai fazer na tua conta pessoal com o seu Prolabore e deixar a conta da empresa lá onde ela tem que ficar, tá, pessoal? E, Alisson, mas esse Prolabore, como que é? Ele é fixo, ele é variável, ele depende do mês que é bom, mês que é ruim, como que é? É um valor fixo, tá, pessoal? Então, assim, você pode definir que seu Prolabore é um salário mínimo, você pode definir que é 2 salários, 3 salários, você que vai definir de acordo com a capacidade da sua empresa de pagar. Porém, existe uma regra de mercado que você vai sempre estipular o seu Prolabore num valor de acordo com o valor do mercado. Por exemplo, se na sua empresa você faz um papel de assistente, você vai estipular para você um Prolabore de acordo com o que um assistente ganha no mercado hoje em dia. R$ 2.000, R$ 2.500 por mês. Se você faz o papel de analista dentro da sua própria empresa, você vai estipular um Prolabore de analista. Ah, se eu sou um gerente, eu sou um diretor, eu sou o CEO. Quanto que um CEO ganha hoje? Ah, se um CEO hoje ganha 50 mil por mês, minha empresa não dá conta. Então, é duas coisas que você tem que analisar. Primeiro, qual que é a média que o mercado paga para aquela função? E segundo, qual a capacidade da minha empresa de pagar aquilo? Você é o maior interessado em que sua empresa vingue, dê certo e cresça. Então, você não vai querer matar ela estipulando um prolabore altíssimo para você. Entendeu? Então, assim, às vezes, nossa, você está ocupando o cargo mais importante na sua empresa, mas ela ela é pequenininha, ela está crescendo ainda. Você vai pôr um salário mínimo de prolabore para você. Aí todo mês você vai lá e transfere esse salário mínimo para tua conta. Chegou no final do ano, está sobrando muito dinheiro lá no caixa da tua empresa, aí você pode tomar uma decisão de distribuir lucros para você ou não. Nossa, sobrou muito dinheiro, eu não quero reinvestir na empresa, porque o certo numa empresa que está crescendo é você reinvestir esse dinheiro que está sobrando nela e não puxar para sua conta. Mas você pode decidir, não tenho que reinvestir, eu quero distribuição de lucro, então dinheiro para minha conta. Então perceba que todo mês sai o Prolabore, mas chegou no final do ano, você teve lucro, tem lá um valorzão lá no caixa da sua empresa, eu não tenho que investir, minha empresa já está montada, não tenho o que fazer aqui para crescer, então vou transferir para minha conta de distribuição de lucros. Aí se você tiver sócio, vai ser a distribuição proporcional ao percentual que cada um tem na empresa. 50, 33, 33, 33, depende, tá, da quantidade de sócios. Mas o recomendado é sempre você reinvestir na empresa. Eu acho muito difícil uma empresa que esteja no começo ou que seja pequena dizer que não tem no que reinvestir, tá? A Amazon, por exemplo, depois dela estar gigantesca, ela distribuiu lucro sem querer uma vez e ela mandou uma carta pedindo desculpa para os sócios por ter distribuído o lucro. Por quê? Porque falou assim: nossa, cometemos um erro, distribuímos lucro. Não era para distribuir, era para reinvestir na empresa. Porque os sócios, eles entendem que o capital deles reinvestido no negócio vai fazer o dinheiro deles crescer muito mais do que o dinheiro vindo para a conta deles de pessoa física. Porque quando o dinheiro vem para a tua conta de pessoa física, o dinheiro fica muito limitado na pessoa física. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai aplicar num CDB? Se bem que hoje a Selic está altíssima, né? 14,25 ao ano. Então está rendendo muito dinheiro. Então está valendo a pena. Mas mesmo assim, se você reinveste na empresa, tua empresa tem uma capacidade muito maior de multiplicar o teu dinheiro do que você puxar o dinheiro para tua conta, o que você vai fazer com ele? Ou você vai comprar um passivo que só vai te dar caixa negativo, né? Ou você vai aplicar no investimento que vai trazer um retorno muito menor do que se você investisse na sua própria empresa. E quando você reinveste na sua própria empresa, isso mostra que você acredita no teu negócio. Porque se você não reinveste, o que isso mostra? Ele mesmo acredita na empresa dele. Ele está preferindo pegar, puxar para a pessoa física e gastar esse dinheiro do que reinvestir. Então, essa pessoa não, esse empreendedor não tem perspectivas com o negócio dele. Tá claro, pessoal, até aqui? Vocês estão me entendendo? Acho que tá todo mundo com o microfone bloqueado.
Ah, maravilha, Alan. Fechou. Então, vocês entenderam a importância de separar a pessoa física da pessoa jurídica? Alisson, mas por que que isso é importante, gente? Primeiro, se você não separar, fica um negócio tudo bagunçado. Imagina, a pessoa que está criando um negócio, ela está criando um negócio para crescer. Ela está criando um negócio para um dia esse negócio poder ser vendido para uma outra pessoa, ou na sua totalidade, ou em parte. E aí, quem que vai querer comprar uma empresa que, quando você chega para olhar, não tem contador, não tem balanço, as contas, pessoa física e jurídica estão tudo misturado? Gente, ninguém vai comprar a tua empresa, ninguém. Esquece. Então, se você está criando um negócio do zero e a tua pretensão é fazer esse negócio crescer, é um dia poder se vender esse negócio para alguém por milhões de reais, ou poder vender parte desse negócio para investidores, você tem que começar desde lá do zero de forma correta, tá? O CNPJ, com a conta bancária de pessoa jurídica, as coisas muito bem separadas, com contador, né? Se você não for MEI, porque MEI não exige contador, você desenquadrou do MEI, nossa, já estou faturando mais de 100 mil por mês, não posso ser MEI mais. Aí você tem que procurar um contador, ele vai te desenquadrar do MEI e você vai passar a ser microempresa, né? Pelo Simples Nacional. Que aí muda algumas coisas, mas assim, gente, vale a pena, tá? Eu vejo muito empreendedor com medo de crescer. Eu saí do MEI de jeito nenhum, vou pagar imposto para o governo. Gente, eu quero um dia ser o maior pagador de imposto de Poços de Caldas. Eu quero ser não só o maior pagador de imposto, mas o maior dizimista também na minha igreja, né? Por quê? Porque isso é lógica, né? Se eu sou o maior pagador de imposto, se eu sou o maior dizimista, é porque eu sou a pessoa que mais ganha, que mais gera e faz receita na minha cidade. Então, existe um medo do empreendedor de crescer, tá? Um medo, não, eu vou ficar MEI para sempre. Gente, desencana, de verdade. O MEI é para você. O MEI é uma coisa muito legal. Por quê? Porque ele permite você testar. Quando a gente tem uma ideia, é uma hipótese, é uma ideia. Você não sabe se aquilo vai dar certo. Então você abre um MEI, porque o MEI é fácil de abrir e é fácil de fechar. Você sempre vai pagar ali, eu acho que 80 ou 90 reais por mês, independente do teu faturamento, para ter um MEI. Deu errado? Você vai lá e fecha. Vai testar outra coisa. Abre outro MEI e vou testar outra ideia. Ou muda o KNAI do teu MEI, porque ele é muito prático nesse sentido de mudança de KNAI. Agora, o empresário está lá com o MEI, está faturando. Nossa, vou estourar o teto do MEI. Não, vamos parar de faturar, ou vamos passar a sonegar, né? Vamos passar a não emitir nota. E não é isso que a gente ensina aqui nos empreendedores cristãos, né, gente? A gente sabe que o correto é que toda venda que você faça, ela seja uma venda reconhecida contabilmente, que gere nota fiscal para o teu cliente, né? É que você pague os impostos que são devidos. Ah, Alisson, mas eu não concordo, os impostos vai para o governo rouba, o governo gasta de forma errada. Gente, isso não é da nossa conta. O que cabe nós a fazer? Jogar a regra do jogo, tá? Se você começa um negócio que, se você pagar todos os impostos, esse negócio deixa de ser competitivo, já mostra que você errou no modelo de negócio, já mostra que você nem deveria ter feito esse negócio. Então, o teu negócio ele tem que ser viável, mesmo você pagando todos os impostos certinho, emitindo nota, fazendo tudo bonitinho. Aí você tem um modelo de negócio legal. Se o teu negócio, para existir, precisa ter uma sonegação enorme, você está fadado a não crescer. Você tá, mas para mim tudo bem, eu uso meu negócio como meio de vida. Então, ok, tá, gente? Eu estou falando aqui para gente que quer crescer, para gente que quer fazer o negócio multiplicar, vender o negócio lá na frente. Tem esses valores cristãos, né? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E jogar dentro das quatro linhas. É mais difícil? É muito mais difícil. O empreendedor cristão ele tem que ser 2 vezes mais competente do que quem não tem esses valores, tá? Por quê? Exemplo, tá? Teve meses que o Libras A2 chegou a pagar o DAS, né, que é o imposto, hoje a gente paga 6% sobre o nosso faturamento bruto, de 3 e pouco mil reais por mês. Esse valor que eu estava pagando de imposto, gente, eu poderia colocar uma pessoa para ajudar o Libras A2, eu poderia contratar uma pessoa com esse valor. Olha só o quanta produtividade eu ia ganhar na minha empresa, o quanto eu ia ser mais competitivo no mercado contratando essa pessoa. Porém, por causa de estar pagando todos os impostos corretamente,
eu deixo de ter a capacidade de contratar essa pessoa hoje. Então, vocês percebem que jogar o jogo certo, você precisa ser 2 vezes mais competente, porque é mais difícil mesmo. Porém, eu acredito muito naquela palavra de Deuteronômio, né, da bênção e da maldição. Então, eu gosto de jogar na bênção. Então, se o negócio não é viável na bênção, eu vou mudar de negócio, né? Quando a gente vai procurar um modelo, a primeira coisa que a gente vai pensar num negócio é sobre o modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio? O modelo de negócio ele tem que ter margem, né, uma margem de lucro boa, ele tem que ter escala, ele precisa ser um negócio que dê para você escalar, ou pelo menos escalonar, né? E ele precisa ter recorrência. Isso tudo te gera equity, né? Te gera valor de empresa. Se na hora de desenhar o teu modelo de negócio você não pensou nessas coisas e hoje você precisa sonegar para que seu negócio seja viável, foi um erro estratégico cometido lá atrás, tá, gente? Então, procurar, né, formalizar-se nesse sentido, de abrir o CNPJ, de ter uma conta bancária pessoa jurídica, de ter um cartão de crédito da pessoa jurídica, de emitir, se você for MEI, não precisa de contador, tá? E o MEI também não é obrigado a emitir nota fiscal, a não ser que teu cliente peça. Por quê? Porque teu imposto é um só, você vendendo ou não vendendo. Mudou de MEI, desenquadrou, passou para outro enquadramento tributário, aí você já é obrigado a faturar tudo que você vende, tá? Você tem que ter um contador que vai fazer teu balanço patrimonial, tá? E agora deixa eu ir por esse assunto, senão não vai ficar falando aqui e não vou entrar na parte técnica. E aí o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Para vocês entenderem o motivo, por que, Alisson, que eu tenho que separar a pessoa jurídica da pessoa física, é legal eu mostrar para vocês como que funciona os principais relatórios contábeis, tá? Eu não sou contador, tá, gente? Então eu vou passar para vocês aqui algo bem por cima, porém eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? E aí vocês me falam se vocês estiverem me ouvindo, porque eu não estou vendo mais a carinha de vocês aqui, tá bom? Na contabilidade, existe alguns documentos que são muito importantes. O primeiro deles chama balanço patrimonial, tá? O nome aqui embaixo, balanço patrimonial. Tá? O que é o balanço patrimonial, Alisson? O balanço patrimonial ele é composto principalmente por 3 partes, pessoal. Pensa nessas 3 partes, ó. Ativos, fica do lado esquerdo, tá? Passivos, e aqui uma conta chamada patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Então, isso aqui é como é dividido um balanço patrimonial. Do lado esquerdo, você tem os ativos. O que são ativos, Alisson? São todos os bens e direitos da sua empresa. Tudo que é bem, tudo que é direito da sua empresa fica do lado esquerdo, do lado dos ativos, tá? E tudo que é uma obrigação ou um dever da empresa, ou seja, o que a empresa tem que pagar, fica do lado direito do balanço, tá? Teve um cara, a contabilidade sempre existiu, né? Desde os primórdios lá, o homem já contabilizava as coisas. Porém, teve um monge, um padre italiano chamado Luca Paciolo, né? Ele é considerado hoje um dos pais, ou pai da contabilidade. Por quê? Porque ele inventou um sistema, ele inventou o sistema das partidas dobradas. O que ele fala? Ele fala que para todo débito tem que ter um crédito. Se o dinheiro saiu de um lugar, tem que chegar num destino. Se o dinheiro saiu de um ponto A, é porque existe um ponto B. Então, para todo débito tem que ter um crédito, para todo crédito tem que ter um débito. E quando você soma o débito com o crédito, tem que zerar a conta. Então, o que ele criou? Ele falou que o balanço patrimonial, o total de ativo tem que ser igual ao total do teu passivo. Então, ele fala que um lado do balanço tem que ter, por exemplo, aqui 200 mil. Se o ativo tiver 200 mil, no passivo também tem que ter 200 mil. Ou seja, o que originou aqui tem um destino aqui, tá? Então, onde que muita gente erra, pessoal? Quando vocês vão abrir a empresa de vocês concordam que vocês têm que abrir ela com um determinado capital? Alisson, eu vou abrir meu negócio, mas você vai abrir seu negócio sem dinheiro nenhum? Não, né? Porque senão você vai abrir teu negócio, já vai ter problema de fluxo de caixa. Já vai ter que pegar dinheiro teu, né?
e não vai dar certo. Então, o que o contador fala? Ele te pergunta assim, você está abrindo aqui tua empresa, teu CNPJ, qual que vai ser o capital social? Quanto que você vai investir no seu negócio? Eu vou investir 50 mil para abrir meu negócio. O teu contador vai registrar isso aqui no teu balanço, ó. Alisson, mas por que que ele registrou no lado direito, no lado das obrigações? Porque isso aqui é um balanço da empresa, não é um balanço seu da pessoa física. Então ele entende que a empresa está te devendo. Ó, a empresa está devendo para o sócio que acabou de aportar nela 50 mil reais. Por isso que eu ponho do lado direito do balanço, ó, embaixo do patrimônio líquido. Capital social da empresa, tá? Então comecei a empresa com meus 50. Se eu emprestei para a empresa 50 mil para ela começar, então ela registrou aqui que ela está me devendo, ela registrou do lado direito do balanço. E o Luca Paciolo lá falou que se aqui é 50, se aqui tem 50, aqui também tem que ter 50. O que ele falou na verdade? Que esses 50 mil que a tua contadora registrou, ele vem para o caixa da empresa. Ó. Ele entra aqui, ó. 50 mil. Percebe que os dois lados estão batendo quando você soma? Então, o dinheiro que a empresa tomou emprestado dos sócios, ele entrou no caixa da empresa. Quando eu olho aqui, está batendo. Tem 50 mil no ativo, 50 mil no passivo, tá? Aí eu pego, vou lá e compro um equipamento. Eu compro um equipamento que custou 25 mil reais. Saiu 25 mil do meu caixa, aqui fica 25. E aqui entra uma outra conta, equipamentos, 25. Perceba, ó, que continua batendo o balanço. Por que o Luca Paciolo fez isso, gente? Porque estava tendo muita confusão, muita fraude, o pessoal estava se perdendo, estava sabendo para onde estava indo o dinheiro. Então ele criou uma regra matemática. Por quê? Porque se der diferença aqui entre as contas, tem algum problema em alguma conta. Fica mais fácil o contador identificar onde que está o gap, onde que foi o problema, porque, segundo ele, toda origem tem um destino. Então, os lados têm que se bater. Muito inteligente isso aqui, né? Então, o balanço ele é basicamente isso aqui, turma. São 3 partes. Do lado esquerdo, tudo que é bem e direito da tua empresa. Do lado direito, tudo que é dever e obrigação da sua empresa. Embaixo aqui, o que é patrimônio líquido, o que os sócios colocaram na empresa, tá? Para começar ela. Do lado do ativo, você vai ter várias contas aqui. Você vai ter o caixa da empresa, você vai ter o contas a receber, você vai ter o estoque. Vocês percebem que é tudo bem ou direito? Caixa é bem ou direito, contas a receber é bem ou direito, estoque é bem ou direito. Aí você tem máquinas, aí você tem prédio, ativo imobilizado, tá? E aí quando você soma isso aqui, dá lá um valor lá, uns 500 mil, por exemplo. Do mesmo jeito, desse lado de cada balanço, vai ter todas as obrigações. Quais geralmente são as obrigações de uma empresa? Fornecedores, fornecedores, folha de pagamento, empréstimos. Aí aqui é empréstimos com terceiros, empréstimos com bancos. Não é o empréstimo do dinheiro do sócio, porque o dinheiro do sócio vem aqui no patrimônio líquido. Então, basicamente isso, tá? Isso aqui é balanço patrimonial, tá, gente? Então, a contabilidade, cada operação financeira que vai acontecer na tua empresa, a contabilidade vai lá e fala, eu estou creditando tal conta, debitando tal conta. Debitando conta de caixa, acreditando fornecedores. Então, o tempo todo, essas contas ficam movimentando, compondo esse documento chamado balanço patrimonial, composto por ativos, passivo e patrimônio líquido. Os dois lados do balanço têm que bater, que mostra que toda a origem do dinheiro teve um fim, tá? Então, ele mostra que as contas estão equilibradas, estão ajustadas. Deu problema, puxei meu balanço lá, estou com uma diferença, que conta que gerou essa diferença, tem alguma coisa errada. Então, o Luca Paciolo inventou isso para facilitar os registros, tá? A contabilidade. Então, isso aqui é balanço patrimonial. Um outro documento é chamado de DRE. E essa DRE é que a gente vai usar para a gente projetar o nosso orçamento, tá? A gente vai entender de DRE para projetar o nosso orçamento, tá? Então, aqui, ó, como que funciona uma DRE? Uma DRE chama demonstrativo de resultado de exercício. O que que é isso, Alisson? Ela é mais ou menos assim, ó, ela é suas receitas brutas. Das suas receitas brutas,
O que é receita bruta, Alisson? Receita bruta é o seguinte, é a quantidade de vendas que você fez vezes o preço do teu produto. Se você fez 1.000 vendas e o preço, se você fez 10.000 vendas e o preço do teu produto é R$ 1.000, a receita bruta, um pouquinho, ó, janeiro de 25. A receita bruta de janeiro vai ser igual a quantidade que eu vendi vezes o meu preço. Isso é receita bruta. Então, se eu fiz aqui, ó, 10.000 vendas a R$ 1.000, eu faturei 10 milhões de reais. É isso mesmo? É, né? Vamos mudar isso aqui para ficar 500 vendas de R$ 100. Aí. Fiz 500 vendas e o preço do meu produto é R$ 100. Então, eu faturei receita bruta R$ 50.000 nesse mês, tá? Dessa receita bruta, eu vou pagar impostos. Alisson, eu já desenquadrei do mês, sou Simples Nacional, estou pagando 6% de imposto. Então, vai ser isso aqui, ó, igual ao que você faturou, vezes 6% é o que você pagou de imposto nesse mês, ó, R$ 3.000, paguei de imposto, tá? Aí eu tiro aqui também descontos que eu dei para o meu cliente, comissões que eu paguei sobre vendas. Ah, eu dei de desconto aqui, sei lá, uns R$ 3.000 de desconto. Paguei de comissão aí para vendedor que vendeu para mim uns R$ 5.000 nesse mês, tá? E aí eu tenho a minha receita líquida. O que é receita líquida? A receita líquida é a tua receita bruta, menos os impostos que você pagou, menos os descontos que você deu, menos as comissões que você pagou para os vendedores. Então, você deu uma receita líquida aqui de 39 mil. Da receita, turma, vocês vão tirar os custos, as despesas, e você vai ter o lucro líquido, o quanto que realmente sobrou para você no final das contas, tá? E aí aqui, ó, vocês vão... Vou voltar aqui, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Ah, não, beleza, Jane. Aqui, gente, vocês vão colocar os custos do negócio de vocês, tá? Por exemplo, matéria-prima, funcionários, propaganda. Vai entrar aqui em custos ou em despesas, tá? Eu não vou entrar no critério da diferença de custos ou despesas. Vamos colocar como sendo tudo custo para ficar mais fácil aqui, tá? Mas vocês entenderam, né? Aqui é custos ou despesas, ó. Porque na contabilidade tem classificação, custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. Aqui, para simplificar, tudo que a gente paga, eu vou colocar como custo ou despesa. E aí você vai colocar tudo aqui, ó, tudo que você paga aqui, ó. Então aqui está tudo que você faturou, que você vendeu, tirou imposto, tirou desconto de que você deu para os seus clientes na hora de comprar, tirou comissão que você pagou para o vendedor ajudar você a vender, você tem a receita líquida. Da receita líquida, você vai tirar seus custos, né? Ah, gastei 10 mil de matéria-prima, gastei, sei lá, eu tenho um funcionário, gastei 3 mil com funcionário, 5 mil de propaganda, beleza. E aí, né, você tem aqui algumas outras contas também que eu não vou entrar para simplificar para vocês que é uma DRE, mas aí o que você vai fazer? Receita líquida menos o que você pagou de matéria-prima, menos funcionário, menos propaganda, você tem o teu lucro líquido. Sobrou para você R$ 21.000 nesse mês, tá? Você tem, gente, que fazer isso, pessoal. Você precisa projetar isso, tá? Pelo menos 12 meses para frente. Nossa, Alisson, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho nem ideia de quanto que a minha empresa gasta, de quanto que é. Para fazer isso, você tem que tirar aqui um mês base. Qual que é o mês base? É o mês anterior, tá, gente? Todo mundo começa no mês base. Pega o teu extrato bancário, que é onde está tudo que você recebeu, tudo que você pagou, e coloca linha, linha ele aqui, ó, linha, linha, tá? O que você recebeu, você vai somando aqui em receitas.
O que você pagou de imposto, você põe nessa linha aqui. O que você deu de desconto, você põe nessa linha aqui. Comissão, você põe nessa linha. Agora aqui, ó, em despesa, tudo que está lá no teu extrato que você pagou, escreve exatamente como está lá. Não consolida ainda, não. Por exemplo, eu tenho... dentro de propaganda, uma parte foi Facebook, outra parte foi Google, outra parte foi outdoor. Coloca exatamente aqui a linha outdoor, a data que você pagou e o valor, tá? Facebook, o valor, todas. Então, vai lá no teu banco, vai exportar extrato, coloca o mês base, o mês anterior. Se a gente está em março. Então, pega fevereiro, tá? Vai lá no teu extrato bancário, pega fevereiro, exporta para Excel e vem linha a linha, do dia 1 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. Tudo que você pagou, você vai escrever aqui, ó. E vai colocar o valor na frente, tá? E tudo que você recebeu nessa conta, você também vai colocar aqui. Pronto. Vocês vão ter tudo que entrou, tudo que saiu, tá? E se vocês vão enxergar, se você esteve... Aqui não seria lucro contábil, tá, gente? Aqui eu estou misturando uma DRE contábil com um fluxo de caixa, tá? Porque é o que importa para a gente. A contabilidade, ela registra o passado. Ela tem uma outra... Ela é por regime de competência. Então, ela vai registrar uma venda na data que a venda acontecer. Ela vai registrar uma compra na data que a compra vai acontecer. Ela não vai registrar a tua venda no dia que você receber a tua venda. Ela não vai registrar a tua compra no dia que você tem que pagar a tua compra. Então, a contabilidade, ela é por regime de competência. Qual mês que aquilo aconteceu? Aí tem o balanço, tem a DRE. Eu estou ensinando vocês aqui a usar a DRE, mas no modelo de fluxo de caixa. Por isso que você vai olhar extrato. Você vai colocar aqui quanto que entrou no teu extrato, ou seja, o dia que você recebeu, e quanto que você pagou olhando o teu extrato, o dia que você pagou. Então, aqui não é por competência, não foi quando você fez a venda, mas quando você recebeu ela. Não foi quando você fez o pedido de compra, mas quando você pagou pela compra que você fez. Fazendo dessa forma, você vai ter uma visão muito mais acurada em tempo real do que está acontecendo o teu dinheiro, tá? Nossa, agora eu entendi por que eu estou ficando sem caixa. Agora eu entendi. Olha, então o teu mês base vai ser o mês anterior, tá? Fevereiro. Então coloquei tudo aqui, Alisson, beleza. Colocou tudo aqui, ele vai servir de base para você projetar o futuro, tá? Por quê? Porque provavelmente as mesmas coisas que você recebeu, que você pagou mês passado, é o que você vai receber ou pagar nos próximos meses. Isso não é bem assim. Então você vai colocar pelo menos próximo, porque é uma estimativa, tá? E aí você vai pegar e você vai projetar isso até dezembro. Fevereiro foi 40 mil, março acho que vai dar uns 60 mil. Então aí você vai projetando isso, tá? As tuas receitas até lá na frente. O imposto, você vai usar a fórmula aqui para ele calcular para você, né? A fórmula que ele já vai sempre calcular os 6% sobre o teu faturamento. Descontos também você vai carregando até lá na frente. E a receita líquida você vai carregar também, você vai puxar a fórmula aqui, que ela sempre vai ser receita bruta, menos isso, menos isso, menos isso, receita líquida. Aí você vai ter os custos aqui, você soma, total de custos, igual a soma. Somei aqui os custos. Qual que é meu lucro líquido? É a receita líquida menos o total dos meus custos. Tá? E aí você vai carregar também. Nossa, eu gasto sempre 3 mil por mês com funcionário. Você vai projetar isso aqui até dezembro. Alisson, mas aqui eu vou contratar um funcionário que vai dobrar minha folha. Aí você dobra aqui para 6. Você vai ter uma estimativa, tá? Um orçamento projetado do teu fluxo de caixa. E aí você vai conseguir ver o mês que vai sobrar, provavelmente, ou o mês que vai faltar, provavelmente. E aí você vai conseguir tomar ações antes disso. O que eu ensino? Deixa eu só voltar aqui. Vocês estão comigo, pessoal? Eu não estou vendo a tela de vocês. Só me dá um alô no áudio. Estou sim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem alguma dúvida? Não, tudo certinho, Alisson. Muito bom. Perfeito. Então, Muito bom, meu irmão. o que vocês vão fazer aqui nesse mês base, né? Antes de projetar, aí vem o método 100, que eu falei para vocês que eu ia ajudar vocês a implementar, né? O que é o método 100, Alisson? Método 100 é a sigla C
M, né? Do número 100 mesmo. O C é de cortar, o E de economizar e o M de multiplicar, tá? Quando você colocar aqui o teu mês base, Alisson, planilhei meu extrato de fevereiro, meu extrato do mês passado está planilhado. Planilha do jeito que ele é, tá, gente? Não do jeito que você gostaria que ele fosse. Coloca realmente linha a linha aqui. Gastei com isso? Escreve o que você gastou e coloca na frente o valor. Recebi isso? Escreve de quem que você recebeu, coloca o valor. Coloca linha a linha, para você ter realmente uma visão do que está acontecendo com a sua empresa. Depois, você vai fazer o que você recebeu menos o que você pagou, é o que está sobrando positivo ou faltando no teu fluxo de caixa, tá? Nossa, Alisson, fechei o mês de fevereiro negativo. Fechei, sei lá, com menos 5 mil. Se você fechou o mês de fevereiro negativo, de onde você tirou esses 5 mil? Se entrou 20 e você gastou 25, esses 5 aqui veio da onde? Provavelmente você ou pegou um empréstimo bancário, ou você, como dono, teve que fazer um aporte aí, que é esquisito, porque depois que a tua empresa está rolando, o dono não fica aportando dinheiro nela. Porque o capital social lá, lembra, acontece uma vez só, na integralização, quando você abriu a tua empresa. Tá? A não ser que tenha, vou fazer um aporte aqui, mas não são aportes assim, nossa, para cobrir um mês que está vermelho, são aportes assim, planejados. Não, vou fazer um aporte de capital da empresa de não sei quantos mil, realmente para alimentar tudo aqui do lado esquerdo e tal. Não estou falando disso, tá? Por exemplo, se faltou aqui uns 5, 2 mil merrequinha, você tirou isso de algum lugar. Provavelmente é de saldo do mês anterior que foi positivo e está compensando, ou você pegou empréstimo para compensar esse buraco, ou você botou dinheiro do teu próprio bolso. Vocês conseguem enxergar, conseguem ver como que vocês vão ter uma visão muito boa do que está acontecendo na empresa de vocês? Mas isso vocês conseguem fazer com mais facilidade se o jurídico estiver separado da pessoa física. Nossa, Alisson, minha pessoa física está tudo junto com o jurídico. Não tem problema. Tira um extrato lá do banco da pessoa jurídica, tira um extrato da pessoa física, abre o cartão de crédito da pessoa física, abre o cartão de crédito da pessoa jurídica e planilha tudo, tá? Depois que você planilhar tudo, você corta as linhas que é particular teu, que não deveria estar compondo essa conta. Tira tudo que é pessoal e deixa só o que é da empresa, porque aí você vai ter uma visão da empresa em si e não dela misturada com as tuas coisas particulares, tá? Faz isso pro teu particular também, porque dá certo. Ou, Alisson, esse mesmo método que você está me ensinando aqui para minha empresa, eu vou fazer pro meu particular também. Legal, gente. É isso que todo mundo faz. Orçamento financeiro é isso, tá? Aí você vai mapear lá os teus prolabores, como sendo tua receita. Ah, Alisson, eu também tenho dividendos, eu também tenho juros de aplicações, eu tenho várias fontes de renda. Então, você põe as fontes de renda aqui, ó, tudo como sendo receita, e coloca as suas despesas que você pagou embaixo, e no final você vai ter se está positivo ou se está negativo daquele mês da tua pessoa física, tá? Então faz isso da pessoa jurídica primeiro. Ah, está misturado. Vai anotando tudo, depois você corta. Deixa eu tirar tudo que é pessoal aqui. Beleza, agora eu tenho aqui a foto só de coisas da minha empresa. Agora eu vou abrir uma outra planilha e fazer do meu pessoal. Aí você pega aquelas linhas que você cortou de cá e faz só pessoal. Você vai ver que o tanto que era necessário você ter separado essas duas coisas para enxergar a saúde financeira, tanto particular sua, pessoa física, quanto da sua empresa, tá? E aí, turma, antes de projetar o ano, vocês concordam que eu não posso projetar um negativo de 5 mil? Alisson, mas essa foi minha realidade em fevereiro. Eu tenho que projetar. Mas se você projetar o que aconteceu em fevereiro para todos os outros meses, você vai chegar a dezembro com 12 vezes 5 de prejuízo. A empresa vai ficar com prejuízo anual acumulado gigante. Então, antes de projetar algo, você precisa ajustar. Aí vem o primeiro C da palavra 100, que é cortar. Nossa, em fevereiro, eu gastei com propaganda exatamente 5 mil reais. É necessário? Nossa, eu não tenho essa receita para investir 5 mil em propaganda. Então tá, na projeção, eu vou cortar isso. Perceba que agora na projeção, ao invés de eu projetar 5 mil negativo cada mês, eu já vou projetar um balanço zerado. Não, mas projetar zerado não é legal. A empresa tem que dar lucro. O que mais que eu posso cortar aqui? Olha o C do método 100. E aí, turma, vocês cortam tudo que for supérfluo.
tudo que não fizer sentido. Alisson, mas às vezes faz sentido. Às vezes faz sentido, mas não faz sentido para o porte que a sua empresa está hoje. Propaganda não faz sentido? É lógico que faz sentido, é necessário, inclusive. Geralmente as pessoas investem 10% da receita bruta dela em propaganda. Então, aqui, ó, receita bruta vezes 10%. O ideal era ela estar investindo realmente 5 mil por mês. Mas a empresa hoje não comporta isso. Eu estou tendo prejuízo. Então, infelizmente, não é supérfluo, mas você vai precisar zerar para projetar isso para os próximos meses. Então, o C, corta tudo que for supérfluo nessa projeção, tá? Depois do C, nossa, Carlos, cortei tudo, beleza, já estou positivo aqui, já posso projetar. Depois que você cortou tudo que é supérfluo, você vai para o E de economizar, tá? O que é o E de economizar? Gente, para vocês terem uma ideia, o Libras A2 acabou de fazer uma ação de E de economizar. A gente tinha um fornecedor, uma ferramenta de e-mail marketing. A gente pagava R$ 1.100 por mês para essa ferramenta. Porém, esses primeiros meses do ano agora está sendo muito complicado para a gente. A gente está passando um perrengue financeiro que a gente nunca passou antes, por conta de sazonalidade de mercado. E aí, eu fiz exatamente isso que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? A gente planilhou todas as receitas do Libras A2, todos os gastos, e aí eu fui para o C de cortar, fui cortando tudo que é supérfluo, assinatura que a gente não está usando, coisa assim que é perfumaria, isso aqui ajuda a gerar receita? Não, então corta. Isso aqui gera resultado? Não, mas é legal ter, então corta. Não gera resultado, corta. Foi cortando um tanto de coisa. E depois que a gente foi para o E de economizar, eu estava pagando R$ 1.100 por mês para uma ferramenta de e-mail marketing. Só que eu descobri que no mercado tinha uma concorrente dela que fazia a mesma coisa que ela e fazia mais, fazia além, e era R$ 450 por mês. Eu só substituí o fornecedor. Então eu não podia cortar, porque é essencial para minhas vendas ter a ferramenta de e-mail marketing, mas eu pude usar o E de economizar. Eu troquei de fornecedor, eu tive um save ali, deixei de pagar 1.100 por mês para passar 400. Isso gerou um save para mim de 200 mais 600, são 800 por mês. Quando eu projeto isso no ano, é 12 vezes 800 de ganho só porque eu troquei um fornecedor. E o fornecedor que eu troquei agora, ele me entrega mais do que eu tinha com o fornecedor antigo. Olha isso, gente. Por isso é importante essa planilha. Porque você só vai conseguir enxergar isso no seu negócio quando você planilhar. De cabeça, vai passar. Você vai pagar assinatura todo mês e não vai perceber que você não está usando. Você vai pagar 1.000 para um fornecedor, sendo que tem outro fornecedor no mercado fazendo pela metade do preço e com mais qualidade. Então, a gente usou o E de economizar, tá? E o M de multiplicar é o M de multiplicar a sua receita, tá? É o M de fazer dinheiro. Hoje, o mercado financeiro brasileiro, ele ensina as pessoas só a cortar e economizar. Ele não ensina as pessoas a prosperar, a multiplicar aquilo que a gente tem. Na parábola dos talentos, a gente tem um exemplo muito explícito do que Deus, qual que é a vontade de Deus para a gente. Você tinha lá três servos, né? Para o primeiro servo, o Senhor entregou um talento. Gente, depois vocês estudam o quanto que é um talento em dinheiro na Bíblia. Se eu não me engano, um talento é coisa de R$1 milhão, tá? Para ele entregou um talento. Para outro servo, ele entregou 2 talentos. E para o terceiro servo, ele entregou 5 talentos. E a Bíblia fala assim, que Deus entregou segundo a capacidade de cada um. Então, Deus sempre vai entregar na mão aquilo que você é capaz de gerir. Tá? O primeiro servo, que pegou um talento, correu e enterrou aquele talento. Porque ele ficou com medo. Ele falou assim, ó, meu senhor, ele é muito bravo, muito rígido. Se eu perder esse talento, ele vai voltar e ele vai me esculachar. Vou enterrar isso aqui, porque quando ele voltar, eu devolvo o talento dele, estamos fechados. O segundo servo, quando recebeu os 2 talentos, a Bíblia fala assim que ele saiu imediatamente a negociar. Esse saiu imediatamente a negociar, pessoal, é o M de multiplicar. É o que Deus espera que a gente faça com os recursos que ele coloca nas nossas mãos, tá?
E o terceiro servo a mesma coisa, o que recebeu os 5 talentos, provavelmente porque ele tinha uma capacidade maior que os outros, ele saiu também imediatamente a negociar. E a Bíblia fala que o que tinha 2 talentos fez virar 4 talentos. E o que tinha 5 talentos fez virar 10 talentos. E aí o Senhor voltou para prestar conta com cada um deles. E quando o servo que tinha um talento enterrou, foi falar com ele, ele falou assim, olha, eu sei que você é um senhor muito rígido, o senhor quer colher onde o senhor não plantou, então eu fiquei com medo, enterrei, mas está aqui o teu talento. E ele é severamente repreendido pelo Senhor, porque ele fala assim, ó, o Senhor fala assim, ó, você ao menos deveria ter entregado esse talento para os banqueiros, porque ao menos eu tinha ganhado juros em cima dele. Então, entenda, pessoal, que esse ao menos, tá? Esse entregar o dinheiro para os banqueiros e viver de renda, viver de rentismo, né? É um nota 6 para Deus. Se você ao menos tivesse, você tinha ganhado juros. Porém, o que Deus quer que a gente faça? O que o segundo servo e o terceiro servo fizeram. Que a gente saia imediatamente a negociar. Porque quando você sai a negociar, gente, você gera solução para o mercado, de um problema que o mercado tem. Vocês geram emprego, tá? Porque o negócio de vocês vai gerar emprego para pessoas. Emprego gera renda para as famílias. Renda gera consumo. Consumo gera mais emprego, gera imposto, prospera a economia. Ou seja, quando você coloca o teu dinheiro para prosperar, para multiplicar, você abençoa aquelas pessoas que estão ao teu entorno. Você abençoa a tua nação, você abençoa o teu país, você abençoa o teu povo. E eu estou falando só de dinheiro, fora o crescimento profissional, crescimento como pessoa, tá? Que você gera. Então, se você ao menos um nota 6, põe dinheiro no banco e deixa lá rendendo. Pelo menos eu tinha ganhado juros. Você não gerou emprego, você não gerou imposto, você não gerou renda, você não criou solução para o mercado, mas pelo menos eu ganho juros, não nota 6, tá? Então, o propósito de Deus para a gente é o M da multiplicação. E o M da multiplicação está nessa primeira linha da tua DRE, da tua receita. Como que você pode aumentar suas receitas? É criando mais produtos? É diversificando os canais de venda? É fazendo parcerias? Então, quando você for projetar a tua DRE, coloca um desafio para você. Se nos últimos 12 meses eu faturei em média 25 mil, nossa, então eu vou projetar aqui um aumento de 20%, 30% da minha receita para os próximos 12 meses, tá? Que essas metas vocês vão passar tudo para o vendedor de vocês. Vai ser um alvo que eles vão ter que correr atrás, tá? Então perceba que a linha do M é a linha da receita. As outras linhas, a única coisa que você consegue fazer é cortar ou economizar, tá? Para você poder projetar aqui um fluxo de caixa positivo. Ah, Alisson, meu fevereiro foi excelente, eu tive aqui um lucro líquido. Quer projetar isso para frente? Pode projetar, mas mesmo assim, pessoal, vale a pena dar uma olhada em cada linha, tá? Isso aqui é supérfluo, isso aqui eu vou cortar, vou usar o C aqui, cortar, 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 cortar. Mas já corta, vai lá e cancela aquela assinatura, vai lá e corta aquela despesa. Cortei tudo que eu podia, beleza. Agora eu vou para o M de economizar. Qual fornecedor que eu posso trocar? Vou trocar esse aqui por esse aqui, vou economizar X reais. Vou trocar esse aqui por esse aqui, vou economizar Y reais. Beleza, Alisson, já fiz todos os cortes e já fiz todos os Zs. Ó, Salles, agora sim, se fevereiro já foi bom, eu não fazendo nem corte nem economia, olha o que eu estou projetando para os próximos 12 meses. Beleza, turma? Então, Muito eu bom. uso a DRE, que é um dos documentos da contabilidade, para fazer projeção, para fazer o meu orçamento pessoal e o orçamento da minha empresa, em cima disso aqui. Tá? Se você for olhar na contabilidade em si, não é assim, tá, gente? Igual eu expliquei para vocês, a contabilidade, ela vai registrar não pelo fluxo de caixa, não na data que você recebeu ou que você pagou. Ela vai registrar na data que você fez a venda, que você faturou a nota fiscal, e ela vai registrar na data que você fez o pedido de compra, chama regime de competência. Aqui eu uso um documento contábil, que é a DRE, para fazer na forma de fluxo de caixa, tá? Na forma de projeção, tá? Porque fluxo de caixa é o terceiro documento contábil importante dessa história, que nada mais é que você colocar todas as datas aqui, ó. O Alisson, Oi.
Desculpa te atrapalhar aqui. Me parece que teve um irmão aqui que queria fazer uma pergunta. Eu Opa, até levantei a mão, mas como você não está vendo, eu não tô vendo. Pode fazer, gente. Pode ficar à vontade. Quem que é? eu não vi quem era, mas eu vi que era uma voz masculina aí. Era o Cristiano? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ou tem alguma contribuição para fazer? Eu vi aqui uma mão levantada, mas não achei mais a mão levantada. Não, a mão era minha, o David, eu que levantei aqui para Ah, chamar sim, o Alisson. sim, sim. Mas eu vi que teve alguém que abriu. Agradeço aí, só agradeço, não era eu também, tá, o Cristiano aqui, mas muito bom o treinamento aí, até então. Tá ótimo. Parabéns. Gente, eu tentei trazer algo prático, porque teoria o pessoal, vocês já sabem, né? Vocês são empresários, né? Como que eu pego essa teoria e eu ponho ela numa planilha de Excel? Igual eu falei para vocês, vai lá no extrato de fevereiro, exporta para Excel, coloca linha ali. Tudo que você recebeu em cima, total dos recebidos. Tudo que você pagou embaixo, total dos pagamentos. Um menos o outro. Deu positivo ou deu negativo naquele mês? Se deu positivo, você está bem. Legal. Você pode já projetar para os 12 meses igualzinho foi teu fevereiro. Porque, de novo, provavelmente o que você fez em fevereiro é o que você vai fazer nos próximos meses. É muito difícil mudar algumas coisas assim, a não ser algo muito pontual. Alisson, mas janeiro eu tenho IPVA, janeiro, fevereiro e março eu tenho IPVA, mas abril em diante não. Aí, nesse caso, você não vai projetar, né? Você vai colocar janeiro, fevereiro e março a linha do IPVA, mas de abril para frente ela é zerada até dezembro. Então, assim, mas o que eu quero dizer, quando você pega o mês anterior como base, você já vai estar ali meio caminho andado para a tua projeção. A maioria das coisas já vai estar ali. Aí vai sobrar as exceções, coisas pontuais. Ah, não, isso aqui eu pago só em dezembro. No restante do ano, não. Então, você vai lá na coluna de dezembro, você vai considerar ele lá, mas ele vai estar zerado em toda a linha do restante do ano. Mas aí o grosso já foi, aquilo que se repete todo mês, sabe? Você vai ter uma parcela no cartão de crédito lá, você vai colocar assim, ó, é a terceira parcela barra de 12. Então você vai começar terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava até a 12. Chegou na 12, vai ficar zerado ali para frente. Mas você já tem mapeado tudo que você tem para pagar, tudo que você vai ter para receber, tudo que você tem para pagar, pelo menos um orçamento. Ah, se isso muda, muda. Aí chegou, vamos supor que aconteceu março. Você fez o orçamento de março. Tava lá bonitinho. Terminou o mês, você vai puxar março para ver o que realmente foi realizado. Aí você vai comparar com o que você orçou. Nossa, eu tinha orçado não gastar com propaganda, eu gastei. Então teve uma variação aqui de X percentual para baixo. E aí você começa a ajustar. Com o tempo, vocês vão ter o financeiro na palma da mão, muito controlado. No começo fica um pouco bagunçado, porque você está pegando só um mês de base, só o mês de fevereiro, que você está começando a fazer isso agora. Mas depois que você fizer isso durante um ano, vocês vão ter a média anual para cada conta. Então aí, propaganda não vai ser o que você gastou em fevereiro. Você vai pegar ali todos os meses o que você gastou com propaganda, dividir por 12, você vai achar a média mensal. E aí a tua base para o novo orçamento vai ser uma média mensal, uma média anual. Então ela vai refletir muito mais a realidade, mas isso ó, depois que você já fez um ano de orçamento. Então o orçamento é algo que ele vai amadurecendo, tá? Vai ficando cada vez mais redondo, cada vez você vai dominar mais em cima dele. No começo é bagunçado, você vai colocar uma linha ali que depois não vai fazer sentido mais, você vai lá, cancela ela, ajusta, mas tem que começar. Tá, pessoal? Isso é fundamental para a saúde financeira do seu negócio. E depois que você fez isso para o seu negócio, fazer isso para a sua pessoa física. Tá? Que é o mesmo conceito. Extrato tudo que você recebeu, as fontes suas de renda, tudo que você paga, teus gastos. Lucro líquido ou prejuízo líquido. Se você está tendo prejuízo, pode ser que você compense ali com o teu 13º no final do ano, pode ser que você compense com as tuas férias, pode ser que você cobriu esse buraco com um empréstimo bancário, mas aí isso vai ficar muito evidente para você, tá? Quando você olhar essa planilhinha bonitinha lá. E, por fim, turma, para finalizar,
Uma dica aqui, porque eu vejo muitos irmãos reclamando, nossa, Alisson, eu passo um perrengue com capital de giro, tá? Porque capital de giro é exatamente isso que eu estou falando para vocês, é fluxo de caixa, tá? Então, às vezes você tá no azul, contabilmente falando, mas você está no vermelho no fluxo de caixa. Alisson, como assim? Azul no contábil, mas vermelho no fluxo? É simples, gente. Por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho um recebimento de 30 mil reais nesse mês. Ele está para o dia 20, tá? Mas eu tenho contas a pagar de 5 mil e ele está no dia 15. Você concorda que fechando o mês você vai estar no verde, você vai estar no azul? Por quê? Porque se você tem para receber 30 e você tem para pagar 5, está sobrando 25, mês azul. Mas você tem um problema sério de fluxo de caixa e desencontro de datas. O teu pagamento é dia 15, o teu recebimento é dia 25. Você ficou 10 dias aí inadimplente ou em atraso com o teu fornecedor. Então, você está bem contabilmente, na contabilidade está azul, mas teu fluxo de caixa está errado. Então, as 3 dicas, né? Quando você faz uma DRE assim, baseada em fluxo de caixa, igual eu ensinei para vocês, vai melhorar isso, tá? Porque vocês estão vendo aqui fluxo de caixa e não competência. E outra coisa, os 3 pilares que vocês têm que mexer para melhorar fluxo de caixa são 3 coisas principais, tá? A primeira é pagar as coisas com o maior prazo possível. Gente, na empresa, tá? Não estou falando de pessoa física. Na empresa, consiga o maior prazo possível com o teu fornecedor. Se hoje ele te dá 30 dias, tenta negociar 45. Se ele te dá 45, tenta negociar com ele 60. Ah, Alisson, mas ele vai embutir taxa financeira. Às vezes compensa, pessoal. Às vezes, analisa a taxa que ele está embutindo para te dar mais prazo, porque às vezes compensa. Você às vezes precisa de capital de giro ali para rodar o negócio. Uma taxa financeira, talvez, igual nesse exemplo que eu dei aqui, ó, no período você está azul, mas você está estrangulado financeiramente teu caixa. Então, às vezes, você consegue ali um prazo maior com ele, você vai pagar assim, uma taxa ali por ele te dar um prazo maior, mas você resolveu o teu problema de fluxo de caixa. Então, assim, ó, pague teus fornecedores com o maior prazo possível. Eu não estou falando aqui de ficar devendo ou de ficar inadimplente. Ah, o Alisson falou que é para eu demorar o máximo para pagar o cara. Mas você combinou com o cara pagar ele em tal dia, você tem que pagar em tal dia. Então, essa negociação tem que ser feita antes. Cara, eu tô comprando isso aqui de você, qual que é o prazo que você me dá para te pagar? Ah, isso é só à vista. Não, cara, à vista não. Eu preciso de 30 dias. Ah, não, mas 30 dias eu não vendo. Você tem outro fornecedor? Entendeu? Então, assim, pensa nisso. Pague sempre com o maior prazo possível. Se você já tem prazo com seus fornecedores, negocia prazo maior. Tá? Negocia prazo maior. E receba, gente, dos teus clientes o mais à vista possível. Se você dá 30 dias para o teu cliente, tenta reduzir para 20. Não, mas aí eu perco o cliente. Então, você tem que analisar até que ponto que você pode reduzir sem perder o cliente. Porque também, se você reduzir e ficar sem cliente, aí não, né? Mas, assim, até que ponto eu posso diminuir o prazo de recebimento com o meu cliente sem eu perder esse cliente, tá? Eu posso pedir para ele me pagar à vista, eu dou um desconto para ele pagar à vista no Pix para mim? Ó, cara, se você me pagar à vista, eu te dou 5%, te dou 10%. Às vezes, compensa mais do que você receber o dinheiro dali 30, 60 dias. Ah, isso não tem problema, eu dou prazo para o meu cliente, só que eu consigo pegar essas duplicatas, negociar com o banco, receber à vista do banco. E aí meu cliente fica devendo o banco. Existe uma série de maneiras de você conseguir receber aquilo que você tem que receber o mais rápido possível, tá, gente? Então, pague o quanto depois melhor, receba o quanto antes melhor. E terceiro pilar, estoque. Tem o menor estoque possível, que a gente chama de just in time, mas é assim, o estoque menor possível não é aquele estoque que teu cliente bateu na porta e você não tem para entregar, tá? O menor estoque possível, ele prevê margens de segurança para baixo e para cima, tá? Ele prevê sazonalidade. Tem mês que você vai precisar ter um estoque maior porque aquilo vai de fato sair. Tem mês que não precisa ter aquele estoque.
Então, tenha um estoque, e de novo, essa planilha que vocês vão fazer de orçamento, depois que passar um ano, ela vai ser um balizador para vocês terem uma noção gigantesca, tá? De quantidade que sai por mês. Nossa, no Libras, eu tenho uma sazonalidade incrível de dezembro. Dezembro é fraco, janeiro é fraco, fevereiro é fraco, março é fraco. Abril o negócio começa a bombar, novembro o negócio explode em vender. Novembro é o melhor mês. Eu já percebi esse padrão no meu negócio da Libras. Qual que é o padrão do seu negócio? Qual que é a sazonalidade do seu negócio? Tem que estar previsto isso no teu orçamento. Quando você for prever lá o teu faturamento, quando você for prever os teus custos, as tuas despesas e a linha do lucro líquido ou prejuízo líquido. Então, trabalha com estoque enxuto, mas não enxuto a ponto do cara bater na tua porta e você não ter para entregar. Enxuto assim, eu tenho um estoque aqui para atender e eu tenho uma margem de segurança, mas eu sei o que está ali no estoque. Eu sei o que é produto matéria-prima, eu sei o que é em processo, eu sei o que é produto acabado, eu sei quanto tempo isso demora para sair. Se vocês ajustar, pessoal, esses três pilares, você resolveu o teu problema de fluxo de caixa. Receber à vista, pagar com o maior prazo possível e ter um estoque enxuto, tá? Uma vez, para finalizar, né, quando eu trabalhava na Alcoa, foi um diretor financeiro lá dar uma palestra. E lá na Alcoa tinha um programa que chamava Saving. O que era o Saving? Você, como funcionário, tinha uma ideia para economizar em alguma área, você podia ir lá no sistema e abrir um Saving. Olha, eu tive uma ideia aqui de trocar A por B, isso gera um saving de tantos R$1.000 em um ano. Aí você era premiado, era reconhecido, sabe? Teu nome saía no jornal, você ganhava um prêmio, você ia bem na avaliação de desempenho da empresa. Então tinha esse programa de saving. E aí esse diretor foi falar com a gente lá, chamou todo mundo no corredor, falou, pessoal, muito bacana a iniciativa de vocês, tá? Parabéns, continue assim. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, ó. É muito legal quando vocês falam assim, ó, pessoal, vamos trocar o copo descartável por cada funcionário trazer sua própria caneca? Ele falou, muito legal, né? Além da questão ambiental, você está gerando um saving financeiro. Mas, gente, eu queria abrir os olhos de vocês para coisas maiores. Vou dar um exemplo. Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, vocês sabem quanto que custa um dia de operação dessa planta de postos? Um dia no ciclo operacional dessa planta de postos, ninguém sabia. Ele falou $5 milhões. O que é o ciclo operacional de uma planta, pessoal? Um dos 3 elementos é o que eu acabei de falar para vocês aqui. É um dia de estoque, é um dia no prazo médio de pagamento, no prazo médio de recebimento. Isso aqui, ó, gera um dinheiro dentro disso aqui violento. Ele falou assim, ó, se vocês conseguirem, hoje o ciclo operacional dessa planta é, sei lá, 60 dias, não, 180 dias o ciclo operacional dessa planta. Se vocês reduzem esse ciclo operacional para 179 dias, essa planta passa a economizar por ano R$5 milhões. Gente, abram os olhos para esse tipo de saving. É lógico que para você mudar um negócio desse numa planta, você precisa ter um cargo alto. Por quê? Porque uma empresa ela é departamentalizada, né, envolve muita política. Você não consegue chegar na área do Beltrano e falar o jeito que tem que fazer. Cara, você está com estoque muito grande, vamos cortar isso aqui. Fala, não vamos cortar nada. Então, assim, isso é lógico que são ideias que deveriam sair do alto escalão. Só alguém do alto escalão conseguiria gerar essa diminuição de um dia no ciclo. Mas o que eu quero falar para vocês é o quanto que isso aqui, ó, ciclo operacional é importante e gera dinheiro na ponta. Isso não vai... se vocês agirem nessas 3 pontas, diminuir o prazo médio de recebimento, receber o quanto antes, aumentar o prazo médio de pagamento, pagar o quanto depois e diminuir o estoque enxuto, mas com margem de segurança, vocês vão melhorar muito a saúde financeira de vocês em termos de fluxo de caixa, em termos de dinheiro para pagar o dia a dia, que é o famoso capital de giro, tá? Eu vejo alguns empreendedores da igreja vieram falar comigo, Alisson, minha operação é lucrativa, mas tem dia que eu não tenho dinheiro para fornecer o meu produto para o meu cliente. Problema de fluxo de caixa, problema de capital de giro, né? E aonde que entra isso? Lembra que eu mostrei para vocês o balanço lá, ó? Quando o cara foi abrir a empresa, ó,
tem que botar dinheiro, gente. Quando você bota 50 mil aqui, ó, emprestei para a empresa, 50 mil para a empresa começar. Esse 50 mil veio para o caixa. Isso aqui vai ser meu capital de giro para eu começar, ó. E o que eu espero da empresa? Que ela gire, rode, lembra dos talentos, dos talentos? Que ela saia imediatamente a negociar, compre, venda, compra, venda, consiga cliente, e no final me retorne com esses 50 mil que eu emprestei para ela, que eu acreditei nela, multiplicado por 10 vezes mais, 50 vezes mais. É isso que todo empreendedor espera do seu negócio, tá? Ele espera colocar 50 para abrir, mas ele espera que essa operação aqui, ó, devolva para ele muitas e muitas vezes mais o capital que ele investiu. Beleza, gente? Então é isso. Aí eu queria abrir aqui para perguntas, né? Para perguntas, para a gente finalizar. Olha, turma, assim, eu não sei se ficou claro, tá? Se eu consegui passar aquilo que eu propus passar no meu coração. Se ficou alguma dúvida, se ficou confuso, pode perguntar, tá? Se tem alguma coisa assim que eu deixei de falar, coloca aqui, porque é importante. Às vezes a tua dúvida é a dúvida da outra pessoa. Essa live ela vai ficar gravada, ela vai subir na plataforma, então fique à vontade, tá? Primeiro, para falar se vocês entenderam, se faz sentido, e segundo, se tem alguma dúvida. Irmão, eu só quero reforçar aqui e primeiramente agradecer, né, a dedicação, o tempo, porque esse é um tipo de conteúdo que às vezes os empreendedores resistem. Eu falo por experiência própria, a gente às vezes resiste de olhar e dar importância para uma DRE, para um balanço patrimonial, para ter esse tipo de visão financeira sobre os negócios. A gente sempre está tentando empurrar para alguém, que tudo bem, mesmo que às vezes nós não tenhamos aquela característica de lidar com aquela informação, com aquela ferramenta, mas não tem como nenhum empreendedor de verdade fugir dessa responsabilidade. É uma coisa que a gente precisa ter nas nossas mãos para evitar minimamente algumas ciladas que acontecem no caminho. E principalmente para ter maior controle sobre aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Deus nos deu algo e a gente tem que ter controle. Se a gente não controlar, se a gente não tiver o conhecimento mínimo do nosso negócio, dificilmente nós vamos ter a condição de multiplicação, que é o mais importante de tudo, que Deus nos deu para ser algo que se deva multiplicar. Então, eu só queria reforçar aqui que por experiência própria, isso fez toda a diferença para mim hoje, e quem conseguir aproveitar aqui o conteúdo vai também se beneficiar disso. Legal, Deus David. abençoe. É muito bom ouvir isso de você, né, pessoal, porque o David, ele é um CEO de uma grande indústria, né? Então, o David, ele vive tudo isso que a gente falou aqui na prática, né, David, no teu dia a dia, né? Você sabe Exatamente. como que o ciclo operacional ele é importante, né? O contas a receber, o contas a pagar e o estoque, né? Tanto que isso, se ele for muito bem gerido, otimizado, quanto que ele pode te dar de fôlego, né, financeiro na tua operação, né? E, e também, né, você tem bem claro na tua mente o quanto que é importante esse orçamento anual, né? Porque você tem um ponto A, que é onde você está hoje, mas você tem que ter muito claro o teu ponto B, né? O que vai ser da tua empresa financeiramente daqui a um ano. E o DRE ele é tão legal que ele consegue mostrar isso em um documento, né? Por isso que eu uso a DRE, que a DRE tem uma outra finalidade contábil. Eu uso a DRE para projetar ela, para usar ela como orçamento. Por quê? Porque ela tem todas as linhas lá que eu preciso. O que entra, o que sai e o resultado. E eu consigo pegar a base, eu consigo cortar, consigo projetar aquilo para frente, depois ir voltando e vendo a variação, o que eu cumpri, o que eu não cumpri, o que eu preciso ajustar. E aí isso dá previsibilidade para o teu negócio e para o pessoal que trabalha com você também. Até para você, como líder, cobrar meta,
uma conta que não faça Meu sentido. irmão, entender o negócio. Sem uma DRE, você não sabe se o que você está fazendo dá lucro ou prejuízo. E eu falo por experiência própria. O pessoal que está aqui, a nossa indústria já tem praticamente 8 anos. E eu vou falar que eu comecei a ter conhecimento da DRE tem 4 anos. E nos primeiros 2 anos, digamos que eu evitei ir a fundo nisso, dar importância. Eu estou abrindo o meu coração aqui. Nos últimos 2 anos que eu percebi o quanto isso era relevante para eu entender se aquele negócio era bom ou não, se parava de pé ou não. Então, quem já começa, já tendo essa oportunidade de levar isso mais a sério, de dar valor a uma ferramenta tão importante da gestão, talvez a ferramenta mais importante de uma gestão de um negócio, já vai evitar dor de cabeça. Exatamente. Eu fazia essas projeções, David, inclusive para projetos, para saber se o projeto era viável. Por exemplo, a gente teve que tomar uma decisão, vamos abrir curso presencial ou não? Eu fiz uma DRE projetada. Quantidade de alunos vezes o preço da mensalidade é minha linha de receita bruta. Quanto que eu ia pagar de imposto? 6% vezes minha receita bruta, e quanto que eu vou pagar de imposto? Vou pagar comissão? Vou dar desconto? Não, não vou. Então, minha receita bruta menos imposto era minha receita líquida. Da receita líquida, o que eu tirei? Salário do professor, aluguel da sala, preço para impressão do certificado, da apostila. Olhei lá, eu vi exatamente por mês se abrir o presencial ia me dar prejuízo ou se ia me dar lucro. E aí eu consigo ver a minha margem, por exemplo. Eu estou gastando aqui, sei lá, eu estou recebendo a minha receita aí por fazer essa turma presencial, eu fiz isso por turma, essa DRE projetada. Eu tenho aqui de faturamento 5 mil, mas tá sobrando aqui na última linha 5 mil de lucro, ou seja, uma lucratividade de 10%, né? Exatamente, meu irmão, exatamente. A gente interrompeu uma operação e estamos mudando para uma outra, porque no final de tudo a gente viu que não parava de pé. Então, eu faço isso, a gente aprendeu hoje a fazer o orçamento como um todo, da empresa no geral, né? Mas eu faço isso para cada projeto. Vamos fazer ou não vamos? Deixa eu planilhar, deixa eu fazer a DRE. Projetei, vi lá na ponta, prejuizão lá. Não, gente, só dá certo. E é legal fazer Excel, porque se você mudar uma variável, muda tudo o resto. Então você consegue ter ali um simulador, né? Tá dando prejuízo. Mas e se a mensalidade, ao invés de ser 120, for 180? Mudei lá, passou a dar positivo. Opa, legal, passou a dar positivo. E a margem? A margem é uma margem legal. Maravilha. Mas o preço de 180 está dentro do mercado? Está dentro do mercado, estou competitivo. Fechou. Eu só precisei ajustar o valor da mensalidade do aluno. Então, essa planilha, ela te dá um poder de decisão, tanto para projetos muito específicos, quanto para empresa em geral. Eu acho que ela é até melhor para projetos específicos do que para a empresa em geral, para tomar de decisão. Faz todo sentido, meu irmão. E os demais, pessoal, vocês têm algum ponto, alguma dúvida? Bom, enquanto ninguém não fala aí, deixa eu Vai lá, fazer meus comentários aqui. Alisson, primeiramente, te dar os parabéns, viu? Conhecendo aí um outro lado seu, que por mais que a gente tenha um bom convívio, né, um bom relacionamento, a gente troca uma ideia, eu até então não tinha visto. Eu sabia que você era um amante de finanças, mas não sabia que você dominava tão bem assim. Não, então, parabéns. Não, bem, assim, Não, igual básico. Mas assim, Porque... irmão, tava até pensando, sabe? Você é o cara do marketing, mas você é bem mais o cara do financeiro, viu? Eu falo isso porque eu trabalho muito aí com perfil de pessoas e dá para ver que você tem um perfil, assim, bem legal para essa área de finanças, meu irmão. Parabéns. Tudo que você trouxe, você sabe por que estou dizendo isso também? Eu falo o seguinte, a gente, né, no meu caso, eu que trabalho com cursos, treinamentos, estou em consultoria com empresas, estou convivendo com as empresas diariamente, essa realidade financeira, e a gente percebe essas dificuldades, né, que o empresário, que o gestor tem. Muitas vezes, sim, está na mão do contador, está na mão do contabilista,
E acontece uma situação que eu percebo muito, que eu quero até chamar a atenção dos irmãos, o porquê da importância do conhecimento. O David aí passou a realidade dele, né, por mais que é um cara que tem uma experiência muito grande aí com relação à empresa, mas você pode ver que quando ele acabou de falar que faz 4 anos que ele aprendeu isso, gente, não assustem, isso é a realidade dos empresários de hoje. O que eu percebo? Empresas de 20, 30 anos, e infelizmente, eu vou até usar um termo aqui, mas um termo no sentido de respeito, muitos gestores empresários analfabetos em finanças. Por quê? Eles muitas vezes terceirizam o seu negócio na mão de alguém, só que não acompanham. E simplesmente o cara chega com um relatório de números. Pode ser o contador, pode ser alguma pessoa que está ali junto com ele. E detalhe, por que eu falo analfabeto de finanças? Porque chega com um relatório, uma DRE, chega com balancete, chega com qualquer ou talvez outro relatório contábil, e o cara não sabe ler. E aí, nesse sentido, o que acontece? Se você não sabe interpretar um relatório que está dizendo a vida da tua empresa, você não sabe tomar decisão sobre a tua empresa. Esse é o problema. Porque às vezes tem uma pessoa, talvez até muito competente, e faz um levantamento da sua empresa. Talvez um contador terceirizado, sei lá, um financista terceirizado, tal. Só que acontece o seguinte, ele te entrega um relatório, ele olha para você e pergunta, e aí, o que a gente vai fazer? Não sei. E aí, muitas vezes, a gente acaba se perdendo nessa situação. Então, esse treinamento, irmão, que você deu, essa aula que você deu hoje, eu não chamaria de básico, não. Eu chamaria de um conhecimento bem intermediário, viu? Porque, através de uma linguagem bem simplificada, você trouxe, assim, conteúdos bem valiosos que a gente não escuta em cursos de finanças. A faculdade você não vê isso. Não vê. Só MBA para si. Isso. E, além do mais, você fez uma combinação com os princípios cristãos. Então, parabéns, viu? Foi excelente. Parabéns e muito obrigado, viu, pela contribuição. Fechou. Então é isso, turma. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. A gente passou aí meia horinha, né, do combinado. Se vocês precisarem de ajuda, eu estou à disposição, tá? Lá no clube, pode me chamar. Alisson, na igreja, vamos tomar um café, tá? Fiquem à vontade, tá? A gente está aí para ajudar. Beleza, turma? Muito obrigado, viu? Irmãozão, vai com Deus. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tem mais uma pessoa com a mão levantada. O Mauro. O Mauro. Poxa, o Mauro aí tá começando Desculpa. com a gente aí. Desculpa, Mauro. Pode falar, cara, à vontade. Quase que eu fechei. Tá ouvindo, Mauro? Acho que teu microfone tá bloqueado. Clica no seu microfone lá embaixo para ele abrir. Você não consegue abrir o microfone dele? Não consigo. Clica em cima do microfone dele. Que geralmente, como você é o administrador. Eu não consigo. Não. Ele não me deixa. Às vezes ele levantou a mão sem querer, né? Só a Nicole fez um comentário aqui, ó. Consigo aplicar na minha casa, mas nos negócios ainda é mais complexo. Mas que legal, Nicole. Se você já consegue aplicar na tua casa, é o melhor. Nossa, já tá excelente. Porque o que você vai pegar o que você faz para tua casa e vai replicar para os negócios. Às vezes você não consegue fazer isso por você não ter separado ainda uma conta bancária pessoa física, uma conta bancária pessoa jurídica, o CNPJ. Mas se você tiver isso, você vai conseguir fazer. Você consegue fazer isso no teu pessoal, porque é igualzinho. É igualzinho o orçamento familiar. As fontes de renda menos o que você gasta, se deu positivo ou negativo no final. Você vai pegar o teu extrato do mês anterior, vai projetar 12 meses para frente, vai cortar o que tem de cortar, economizar onde tem que economizar e multiplicar onde tem que multiplicar. Sim, é porque no caso, na minha casa, já tem um valor fixo, né? Que é o salário do meu marido, por exemplo, para bancar a casa. Então, é mais... No negócio, eu até tenho as contas separadas, só que no meu negócio depende do
dos pedidos que eu tenho. Então, varia muito, entendeu? Por isso que eu falo, Então, na minha casa é mais fácil, porque eu já tenho uma noção dos gastos que eu tenho. Agora, no meu negócio, ele varia bastante. mas perceba que varia muito a primeira linha da receita. As outras, vai variar muito também matéria-prima nos teus custos. Mas as outras é praticamente repetição de um mês para o outro. Então, assim, mas aí, se você fizer, faz um chutômetro mesmo, tá? Porque você só vai ter um orçamento alinhadinho depois de um ano. Porque aí você vai entender essa sazonalidade do teu negócio. Aí você pega a linha de receita, você faz lá, você soma a tua receita dos 12 meses, divide por 12, você vai ter a média mensal. E aí essa média mensal você projeta no próximo 12 meses. Aí você vai variar para cima e para baixo, mas você vai começar a oscilar muito próximo a essa média, sabe? Sim. Então, por isso que eu falei que o orçamento empresarial ele vai amadurecendo. Mas se você já consegue fazer isso para o pessoal, é só replicar que vai dar muito bom. Sim. Obrigada, viu, por compartilhar aí os conhecimentos. Então, tá bom, gente. Fechou, então, viu? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aí. Um abraço. Tchau.